Bem, então vamos começar a aula de número 24. Lembro que estamos resolvendo o problema de otimização suave com restrições de igualdade e desigualdade. Minimizar f de x sujeito a hi de x igual 0, i L, gj de x menor o igual que 0, jl. M. E a proposta é reescrever as condições de Karuskun-Tucker transformando as desigualdades em igualdades usando uma função de complementariedade e depois resolver o sistema de Karuskun-Tucker usando o método de Newton não suave, porque a introdução da função de complementariedade produz uma falta de diferenciabilidade do sistema, mesmo que a f, as hi e as gj sejam todas infinitamente diferenciáveis, analíticas ou o que for. Então, para isso, nós temos uma psi de R cartesiano R em R, tal que psi de AB é 0, C somente C, A é maior ou igual que 0, B é maior ou igual que 0 e o produto é 0. Com essa psi, nós consideramos o sistema. Gradiente x do lagrangiano é x lambda mi igual 0, h de x igual 0 e depois psi1 de mu1 menos g1 de x até psi-m de μm menos gm de x igual 0. E então observamos, como falamos antes, que nós temos n mais l mais m variáveis e agora n mais L mais M ecuações, este é um sistema quadrado passível de ser resolvido com o método de Newton. Então, e o método de Newton não suave, porque as principais funções de complementaridade que nós vamos usar e que agora vou mencionar na seguinte proposição são não suaves. Então, para estarmos nas condições do teorema de convergência que apresentamos na última aula para o método de Newton não suave, nós temos que verificar basicamente três coisas. Bom, primeiro, vamos pedir suavidade de f, as hi e as gj. Isso, digamos, este é um curso de otimização, digamos, diferenciável, excepto neste pedaço, digamos. A segunda coisa que temos que pedir é, aos efeitos de obtermos convergência superlinear ou quadrática da aplicação do método de Newton, é verificar a condição de Kummer nos subjacobianos. E a outra é verificar a regularidade da função φ. Tudo isto é φ de x lambda mi então temos que verificar se é verdade ou não que nos pontos x barra, que são os zeros dessa φ, vale ou não que todos os subjacobianos, sejam de Bouligand ou de Clark, são invertíveis. Bem.
Então, lembremos também que o método de Newton não diferenciável que vamos usar aqui é escrito em forma explícita, embora na prática a gente resolve um sistema de equações, mas hk menos 1 de xk menos, perdão, phi de xk onde hk é um subjacobiano de Bouligand da phi em xk ou um subjacobiano de Clark da phi em xk. E os subjacobianos são limites de jacobianos o combinações convexas de limites jacobianos, según que seja Bouligand ou Clark, ao longo de sequências que convergem ao ponto e sequências onde em todos os termos a função φ é diferenciável, coisa que essas sequências existem e os subdiferenciais são não vazios, se a função φ é Lipschitz num aberto. Bem. Então, agora, o que diz a proposição? Proposição supongamos que F, G e H são de classe C1. Num aberto, digamos. Então, para todo lambda mu, a função φ, que é esta de aqui, como psi de AB igual ao mínimo entre A e B, ou psi de AB igual a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado menos A mais B, esta sendo a função de Fischer-Burmeister, satisfaz Kummer-Fraca, a condição de Kummer-Fraca, ou seja, o supremo sobre H no subdiferencial da φ em Z, digamos, da norma de φ de Z mais D menos φ de Z menos H vezes D é o infinitésimo de D, ou seja, esta expressão para todo H, por isso para o supremo, dividida pela norma de D, vai para zero. E agora, na mesma situação, se F, G e H são de classe C2, então esse supremo sobre todos os subjacobianos de φ em Z, e isto vale tanto se é de Bouligand quanto se é de Clark. Então, φ de Z mais D
menos phi de z menos HD é ordem da norma de d ao quadrado, ou seja, esta expressão dividido pela norma de d ao quadrado vai para zero para todo subjacobiano. E isto é Comer-Forte. Como a gente viu no teorema de taxa de convergência do método de Newton não diferenciável, no primeiro de dos casos, era com Kummer fraco, temos convergência superlinear con Comer-Forte, convergência quadrática, extendendo assim os resultados que temos para Newton, o Newton clássico, onde aqui, em vez de tomar o sub-jacobianos, H seria simplesmente a matriz jacobiana da transformação φ no ponto, neste caso, Z. Bem, agora, isto é quanto à taxa de convergência. Antes disso, a gente tem que verificar a regularidade dos zeros da φ, porque isso é necessário, bom, para que a sequência gerada por Newton fique limitada si o ponto inicial está suficientemente próximo de un ponto de un zero regular e, além disso, convirja ao ponto, a esse zero regular, ou seja, essa convergência local. Quer dizer, isto que está aqui, estes resultados, valen mesmo sem essa condição de regularidade, mas sem a condição de regularidade, se depois a gente quer tomar como D a diferença entre o késimo iterado xk e o ponto x barra, isso não iria a zero e então este resultado não nos diria nada a respeito da taxa de convergência da sequência xk. Primeiro temos que ter a convergência para depois ter a taxa de convergência. Bem, então, nós precisamos regularidade no sentido de Bulligand ou no sentido de Clark, ou seja, precisamos que H seja não singular para todo H no subdiferencial de Bulligand da phi de x barra, ou para todo H no subdiferencial de Clark da phi de x barra, onde, y digamos, y para todo x barra, tal que H, perdão, phi de x barra é zero para todos os zeros, ou talvez não para todos os zeros, mas para algum zero perto do qual eu vou começar a sequência. Mas é claro que isso, quer dizer, se eu conheço x barra, se eu conheço x barra, então para que rodar a sequência começando com um ponto próximo, sendo que vou convergir precisamente a x barra? Em geral, o que a gente tenta é provar que, devido à estrutura do problema, qualquer que seja o zero de x barra, mesmo se a gente não o conhece especificamente, vão valer essas condições. Por exemplo, no caso do método de Newton, se a gente tem uma quadrática definida positiva, bom, a gente não conhece qual é o ponto, digamos, que minimiza essa quadrática, mas um termo linear, mas sabe que a hessiana, que seria neste caso o que equivale ao jacobiano do gradiente, vai ser não singular em todo ponto. Então, esse é o tipo de situação que temos aqui. Bem, então, temos também um resultado sobre isto. E a proposição diz
Agora a gente supõe que F, G e H são de classe C2 e vale vamos a pedir a condição suficiente de segunda ordem das condições de otimalidade. Ou seja, então, temos um x barra que é um ponto estacionário do problema P. Este é o problema P. O equivalentemente phi de x barra igual 0 con esta phi. Entonces, primero, y digamos valen. Primero precisamos una condición de cualificación de las restricciones y en este caso vamos a adaptar a más simple que a independencia lineal de las restricciones, o sea, los vectores gradiente de HI en x barra desde I igual 1 a TL y los vectores gradiente de YJ en x barra con I con J no conjunto I de x baja, o sea, I de x baja son los índices de las YJ que se anulan en x baja. Entonces, este conjunto es linearmente independiente. Esta es la típica o más simple condición de cualificación de las restricciones. O teorema puede ser probado o a proposición con alguna condición un poco más fraca que esta, mas eso fica fora da órbita do curso. Depois, vamos supor também a condição suficiente de segunda ordem. Ou seja, D transposto hessiana en X, do lagrangiano en X baja, lambda baja, muy baja. E veces D es mayor que 0 para todo D no cone positivo en X baja menos o 0, es claro. Y lembremos que este cone, o jamás de X baja, son las direcciones ortogonales a cualquier gradiente de restricciones de igualdad. O sea, o jacobiano de H en X baja transposto D es 0. Y ortogonal también a gradientes de las restricciones de desigualdad. Mas eso solo para restricciones que valen con igualdad, restricciones de desigualdad, más que se satisfacen con igualdad en X baja. Ese ocone legalizante de restricciones, y entonces para las direcciones que están en ese cone, nos tenemos que tener esta propiedad. Y aquí debemos decir también que X barra es un punto estacionario del problema P y lambda baja, mi baja, multiplicadores KKT asociados a X barra. Entonces, otra vez, F, Y y H son de clase 2, yo tengo un punto estacionario de P, o sea, un 0 de phi, y multiplicadores KKT asociados. Pedimos independencia lineal de restricciones activas no punto X barra, condición suficiente de segunda orden, no punto X barra,
E agora, a condição 3 é que, bom, a psi que vamos usar na definição de φ é ou bem o mínimo ou bem a Fischer-Burmeister. Bom, o teorema vale para outras funções de complementaridade, mas eu vou anunciar só para estas duas. Digamos que para cada função de complementaridade a gente tem que conferir se vale ou não vale. E, como eu dizia, se a gente tenta uma função de complementaridade diferenciável, aí é que isto vai fracassar. Por isso, para termos este resultado, esta proposição, aí é que as diferenciáveis não servem. Estas duas são não diferenciáveis e, naturalmente, tem outras não diferenciáveis que também satisfazem. Mas, então, com essas três hipóteses, que é o que a gente tira, então, temos que vale CD em X barra. Bom, e se vale CD, vale BD. Ou seja, se X barra é um ponto regular no sentido de Clarke, quer dizer que todos os subjacobianos da φ em X barra são invertíveis, não singulares, mas os jacobianos, os subjacobianos de Bulligand são alguns dos jacobianos de Clarke, digamos. Na verdade, os subjacobianos de Clarke são as combinações convexas de subjacobianos de Bulligand. Então, se isso vale para todos os de Clarke, que são todas as combinações convexas de Bulligand, vale para os de Bulligand. Então, com estas hipóteses, nós temos, e agora depois vamos a poner resultados, mas digamos, estas são as peças que precisamos para aplicar o teorema de convergência para o método de Newton não suave ao sistema de equações resultantes do sistema de equações e inequações de Karuskun-Tucker. Ou seja, nós temos os zeros da φ são pontos regulares, com subjacobianos de Clarke ou de Bulligand não singulares, e valem as condições de Kummer fracas ou fortes, según quanta diferenciabilidade tem a funções f, g e h, garantizando, então, convergência superlinear ou quadrática, segundo, como digo, a diferenciabilidade das f's. Bem, então, agora sim, vou escrever como seria o método de Newton explicitamente. Dados xk lambda k mi k, digamos que x0 lambda 0 mi 0 en principio son cuaisquer, para termos o resultado de convergência local, x0 tem que estar perto de um ponto estacionário x barra, mas digamos para rodar o algoritmo x0 é qualquer, e também lambda 0 mi 0. Então, tomamos HK em R, N mais L mais M,
cartesiano n mais L mais M, che será un subjacobiano da phi, o bien de Bouligand en xk lambda k mi k, ou, mais geralmente, un subjacobiano de Clark, y resolvemos el sistema HK en x lambda mu menos xk lambda k mi k igual a menos a operador phi en xk lambda k k, donde otra vez a phi de x lambda mu gradiente en x do lagrangiano en x lambda mu, h de x, y aquí ven psi de mu menos g de x at psi de mu m, primer argumento, segundo menos gm de x, é isso. E então, a solução, este x lambda mu, passa a ser xk mais 1, lambda k mais 1, mu k mais 1. Ou seja, nós obtemos o próximo iterado resolvendo um sistema de equações lineares em n mais m mais L variáveis. Bem, então, agora, comentários sobre a eficiência computacional disto. Particularmente em comparação com outro método que a gente já viu que é, digamos, interessante do ponto de vista computacional, que é Lagrangiano aumentado. Bem, a primeira diferença é a seguinte. A comparação é ligeiramente complicada, porque o método Lagrangiano aumentado é um método que chamaríamos um método conceitual. A gente resolve uma sequência de problemas de otimização irrestritos. Agora, esse problema e só na variável x. Mas o método Lagrangiano aumentado não estabelece que algoritmo vai ser usado para resolver em cada passo esse sistema, esse problema de minimização irrestrito em x. Então, a eficiência computacional depende dessa escolha, digamos. Então, uno não pode comparar diretamente o método de Newton, porque o método de Newton aqui não tem, ou digamos, a gente não olha como subproblema. Cada subproblema consiste em resolver um sistema de equações lineares. Bom, naturalmente, pode dizer, depende de que método você use para resolver o sistema de equações lineares, mas digamos que a eficácia dos métodos para resolver o sistema de equações lineares é mais ou menos uniforme, exceto se o problema é muito grande. Então, esse é o primeiro obstáculo, mas digamos que obstáculo na comparação. Estou comparando um esquema genérico com um método explícito, diríamos, a menos da resolução de sistemas lineares. Mas vamos supor que eu esteja resolvendo os subproblemas dos lagrangianos aumentados com um método muito eficiente, digamos com o método de Newton. Método de Newton para problemas irrestritos, diferenciável. Bem, digamos que a princípio a gente poderia suspeitar. Bom, também, desculpen, falta mais um detalhe. O método de lagrangianos aumentados depende da escolha dos parâmetros de regularização CK.
E a eficiência depende muito, muito deles. Aqui, em princípio, nós não temos parâmetros com o método de Newton. Então, outra vez, mesmo se eu estou usando um algoritmo definido, como dizia, um Newton, para resolver o subproblema de Lagrangianos aumentados, também a eficiência vai depender da escolha do CK. Se eu tomo CKs muito grandes, em princípio, a convergência é mais rápida, se CK vai para o infinito, a convergência é superlinear, mas isso traz inestabilidade numérica. Então, digamos que nos colocamos numa situação mais ou menos genérica e supongamos que nós estamos resolvendo Lagrangianos aumentados com o método de Newton para resolver os subproblemas e digamos que com coeficiente de penalização CK fixos, mas com um valor razoavelmente grande, mas nem tão grande como para produzir instabilidade numérica. O que vai acontecer? Então, a priori, pensaria-se que o método de Newton deveria ganhar porque é a convergência quadrática e na melhor das hipóteses, tanto que com um coeficiente fixo de regularização ou de penalização, o método de Lagrangianos aumentados nem chega em princípio a superlinear, embora se o coeficiente fixo é grande, quase como que se fosse. Mas a grande diferença, e aí é onde a perspectiva muda, é o tamanho dos subproblemas. Então, vamos supor que eu tenho um problema com relativamente poucas variáveis, mas muitas restrições. É claro que se as restrições fossem de igualdade, isso em princípio não poderia acontecer. Normalmente, se eu tenho mais restrições de igualdade que variáveis primais, então o mais provável é que o problema seja inviável, não haja soluções viáveis. Mas é perfeitamente possível e bastante frequente, e de fato o problema que vocês vão ter que resolver para os que estejam fazendo curso para doutorado, que vão ter que resolver um problema prático, você pode ter muitas restrições de desigualdade. Por exemplo, você pode estar pedindo que a distância entre as variáveis primais seja, para qualquer par de pontos, maior que um certo valor. Então, aí você, mesmo se fossem variáveis reais, você pode ter tipo n quadrado sobre 2 restrições de desigualdade para n variáveis, ou seja, o número de restrições é o quadrado, ordem do quadrado do número de variáveis, ou até mais, digamos. Então, o que se observa empíricamente, e isso é o que a gente em inglês costuma chamar a rule of thumb, que seria a regra do polegar, não sei por que se chama assim, mas é que se o número de equações é pequeno em comparação com o número de variáveis do problema original, ou seja, se n é, digamos, se m mais l é bastante menor que n, ou é menor que n, ou digamos, é menor, aí o Newton tende a ganhar. Entanto que se, ao contrário, o número de equações e inequações, em particular desigualdades, é muito maior que o número de variáveis, aí a vantagem é de Lagrangianos aumentados. E isso se explica porque m, no método de Newton, em cada passo eu tenho que resolver, digamos, como vamos a colocar esse exemplo que eu dei. Você tem, por exemplo, 1000 variáveis e 500.000 equações, ou desigualdades. Então, no método do Lagrangiano aumentado, você em cada passo vai minimizar uma função de 1000 variáveis. É verdade que, mais uma minimização irrestrita, uma função de 1000 variáveis. Entanto que, no caso do método de Newton, você vai ter que resolver um sistema de equações lineares, mas com 501.000 variáveis.
É claro que um sistema de equações lineares se resolve muito mais rápido que a minimização de uma função restrita relativamente geral. Mas se o número de variáveis passa de 1000 a 501.000, aí já essa vantagem, digamos, de Newton desaparece. Então, essa regra, rule of thumb, diz que com relativamente poucas equações, digamos menos que o número de variáveis, use Newton ou o método do qual vamos a falar em uns minutinhos, ou seja, a programação quadrática sequencial, e vamos ver, em realidade, que a programação quadrática sequencial é, de certa forma, equivalente a Newton, a este Newton não suave, em algum sentido, em tanto que, se o número de desigualdades é muito grande comparado com o número de variáveis, talvez de um ordem de grandeza superior, então use lagrangianos aumentados. Mas essa é uma regra empírica, digamos, que não deve ser tomada rigorosamente, porque naturalmente depende de quais sejam as funções envolvidas, etc. E muito fortemente depende do método que você use, como eu estava dizendo, para resolver os subproblemas de minimização irrestrita de lagrangianos aumentados. Bom, então agora, na segunda parte da aula, vamos a uma terceira abordagem para problemas de otimização com restrições. Esta é a chamada programação quadrática sequencial, ou SQP, Sequential Quadratic Programming. Aqui, vale a pena conversar um pouquinho sobre uma primeira abordagem de diferenciação entre lagrangianos aumentados e SQP. Em lagrangianos aumentados, a gente transforma o problema original, que é um problema com uma função objetiva e restrições, numa sequência de problemas de otimização irrestrita, mas com uma função potencialmente mais complicada que a função original, porque a gente está em cada passo minimizando o lagrangiano em x, uma vez que foram fixadas as variáveis duais, e esse lagrangiano é a função original, mais uma combinação linear de todas as funções restrições. Então, a função objetiva é bem mais complicada, mas a minimização será irrestrita. No caso de programação quadrática sequencial, a ideia é outra. É também reduzir o problema original a uma sequência de subproblemas de otimização, mas estes problemas serão também com restrições, igual que o problema original. Então, qual é a vantagem? Bom, a vantagem é que tanto a função objetivo quanto as restrições do subproblema vão ser consideravelmente mais simples que a função objetiva e as restrições do problema original, porque o que a gente faz é o seguinte: se eu estou num ponto xk, considero a aproximação quadrática da função objetiva no ponto xk, estamos supondo que todas as funções são suficientemente suaves, e as aproximações lineares das restrições. Que é o que eu vou obter? Vou obter um problema, um subproblema com função objetiva quadrática e restrições lineares. Isso é o que se chama um problema de otimização quadrático. Se a função objetiva fosse linear,
nós teríamos objetivo linear, restricciones lineares, ese es un problema de programación lineal, para lo cual sabemos que existen métodos exactos. O sea, métodos que após un número finito de iterações nos dan una solución exacta. No precisamos considerar límites de secuencias. Bom, acontece que a programação quadrática, ou seja, objetivo quadrático, restrições lineares, é bastante parecida à programação linear, no sentido que, digamos, em condições relativamente genéricas, também temos métodos exactos, e são métodos parecidos aos métodos pivotais da programação linear. Existe, por exemplo, o método de Dantzig-Winston van de Pane, bom, e vários outros, que fazem iterações parecidas às do método Simplexi. A única dificuldade ou diferença, bom, não sei se é a única, mas a principal, é que os métodos pivotais da programação linear aseguram convergência finita qualquer que seja os dados do problema. Agora, quando nós temos programação quadrática, nós temos os dados das restrições, que são funções lineares, mas temos também uma matriz, que é a matriz da função quadrática original, que no caso da programação linear, essa matriz seria 0. Então, cada método para a programação quadrática, deste tipo de métodos, métodos pivotais com terminação finita, tem convergência garantida a uma solução, após um número finito de passos, se a matriz da função quadrática tem certas propriedades desejáveis. E essas propriedades dependem de cada método. Digamos que se a matriz é definida positiva, todos os métodos funcionam muito bem, ou seja, convergem infinitamente. Para outras matrizes, bom, aí depende do método. Então, a convergência não está garantida para qualquer função quadrática, mas, bom, até na verdade nem poderia, porque os problemas, bom, digamos, problemas de programação linear também podem não ter solução, e os de programação quadrática também não, mas, digamos, nos casos em que tem solução, nem sempre está assegurada a convergência do método, porque, bem, depende dessa matriz. Por outra parte, também é verdade que os problemas de programação linear e de programação quadrática podem ser atacados com métodos diferentes dos métodos pivotais, métodos que são bastante eficientes, mesmo que estritamente não tenham terminação finita, como, por exemplo, os métodos de ponto interior. Então, a conclusão de todo este comentário que estou fazendo é que, digamos que os problemas de programação quadrática são um pouco mais trabalhosos, digamos, que um problema de programação linear, mas nem tanto mais. Então, podem ser considerados bastante simples de resolver, e mesmo que são problemas com restrições. Então, é uma opção interessante, em vez de transformar seu problema original em um problema irrestrito, mas com uma função objetivo muito mais complicada, você transforma seu problema original numa sequência de problemas com funções, objetivos e restrições simples, mas com restrições. Essa é conceptualmente a diferença. Então, agora, vamos a escrever isso. E eu vou fazer primeiro o caso de restrições somente de igualdade, o mesmo que eu fiz com lagrangianos aumentados. Aunque, quer dizer, embora o método programação quadrática sequencial
en inglés SQP, o método se aplica perfeitamente bem a restrições de desigualdade. Mas isto eu faço só para facilitar a apresentação. Então agora meu problema é minimizar f de x sujeito a hi de x igual a 0 com i entre 1 e L. Então, o que é o que eu vou fazer? Eu vou supor que eu tenho um ponto xk e primeiro eu vou considerar a aproximação de segunda ordem da função objetiva. Ou seja, eu vou considerar a função fk de x, que é f de xk, mais o gradiente de f em xk transposto x menos xk, mais 1 meio de x menos xk transposto hessiana da f en xk vezes x menos xk. Esta é uma função quadrática cuja matriz é a matriz hessiana da f no ponto xk. Temos um término linear que depende do gradiente e um término constante que na verdade podemos ignorar totalmente porque nós vamos a minimizar a fk. E agora vamos tomar a aproximação linear das restrições. Então, isso seria considerar a hki de x, que hi de xk, mais o gradiente de hi em xk, x menos xk. E se a gente quer escrever isto juntando numa função h todos os componentes, porque isto é 1 e L, então nós teremos h de xk mais a matriz jacobiana de h em xk vezes o vetor x menos xk igual a 0, bem, e então agora o que vou fazer é dizer, ok, no passo k, xk mais 1, ou seja, dado xk, xk mais 1 é uma solução de minimizar fk de x sujeito a, e se a gente expande isto que está aqui, bem, botando do lado esquerdo que depende de x e do lado direito as constantes, o sistema fica gradiente de hi em xk transposto x, e o lado direito fica menos o gradiente de hi em xk transposto xk menos o número hi de xk, este escalar. Esto nós poderíamos chamar aqui b e k. Então, como vocês veem, posso escrever isto com esta anotação b e k, minimizar fk de x, que é uma quadrática, sujeito a jacobiana de h em xk transposto x igual a bk, onde bk é o vetor com componentes b1k até blk. Ok,
Entonces, vocês ven que eu tenho um objetivo quadrático, restrições lineares. Bom, aqui a primeira pergunta que se coloca é por que expandir até segundo grau objetivo e só até primeiro grau as restrições? Por que, por exemplo, não expandir todo só até primeiro grau? Bem, o motivo é que a informação de segunda ordem em geral é importante. Se eu aproximo só linearmente tanto a função objetiva quanto as restrições, é altamente provável que os subproblemas de programação linear resultantes, que certamente são mais fáceis de resolver que os de programação quadrática, mas resultem inviáveis, ou melhor dizendo, não inviáveis exatamente, não podem não ter solução. Se você está minimizando uma função linear sobre um poliedro ilimitado, é bastante frequente não ter solução, ou seja, ignorar a informação de segunda ordem, a curvatura da F, em geral, digamos, faz que o problema aproximado fique muito distante do problema original. Digamos que a função original seria uma coisa assim. Bom, se este é o ponto xk. Se você toma a aproximação quadrática em xk, talvez vai conseguir uma coisa desta forma, digamos, ou algo parecido. Bom, o minimizador estará por aqui, não por aqui. Mas se você toma a aproximação linear, aí você está substituindo esta curva por esta reta. Bom, e em ausência de restrições, isso não tem mínimo. Então, por a quadrática na função objetivo, parece uma condição mínima para termos suficiente semelhança com o problema original como para assegurar que as soluções do subproblema se aproximem da solução do problema original. Bem, mas agora então teríamos a outra opção. Se é bom termos informação de curvatura, por que não tomar também a expansão até segundo grau das restrições? Nesse caso, nós teríamos minimizar fk de x sujeito a, digamos, hi de xk mais gradiente de hi em xk vezes x menos xk, mais ainda um meio de x menos xk transposto, hessiana de hi em xk, x menos xk, igual a zero. Bom, agora você está recuperando, digamos assim, ou preservando em cada iteração as informações de curvatura, não só da F, mas também das HI. E, em princípio, este problema vai ser bastante mais parecido ao problema original. Qual é o problema? Quer dizer, não qual é o problema, qual é o obstáculo para fazer isto? Bem, agora nosso problema é um problema de minimizar uma quadrática sujeito a restrições quadráticas. Bem, acontece que o problema de minimizar uma quadrática sujeito a restrições quadráticas é qualitativamente mais difícil que o problema de resolver ou de minimizar uma quadrática sujeita a restrições lineares. Minimizar uma quadrática com restrições lineares é bastante parecido a um problema de programação linear. Quadrática com restrições quadráticas não, é intrinsecamente mais difícil. No entanto, então, não temos, por exemplo, métodos com convergência finita para classes importantes ou interessantes de problemas de programação quadrática com restrições quadráticas. Não temos.
Mas, se a gente pensa nos métodos que geram sequências infinitas, tipo, por exemplo, métodos de pontos interiores, bom, aí a diferença não é tanta. É claro que mesmo usando o método de pontos interiores, objetivo quadrático e restrições quadráticas é mais difícil que objetivo quadrático e restrições lineares, mas a diferença não é tanta, e então pode-se fazer isso. De fato, foi feito, e isto que nós chamamos CQ SQP, Quadratically Constrained Sequential Quadratic Programming. Programação sequencial quadrática com restrições quadráticas. Bom, esto tem sido bastante estudado, em particular, dos meus colegas do IMPA, o professor Misha Solov, tem vários trabalhos sobre CQ SQP, é uma opção interessante, mas, digamos, não é bem mais complicado, digamos, que a SQP, onde as restrições são lineares, e digamos que também os resultados não são tão espetaculares. Então, vamos ficar com SQP, ou seja, as restrições são lineares. Mas aí vem uma questão que é de certo interesse, que é o seguinte: ok, se nós insistimos em que as restrições sejam lineares, estamos perdendo efectivamente informação de segunda ordem das restrições. Mas aí o que a gente se pergunta é: que tal se adicionarmos a informação de segunda ordem das restrições à função objetivo? A função objetivo já é a quadrática. Então, adicionemos, façamos um pouco como se faz em lagrangianos aumentados e passemos a informação de segunda ordem, ou em geral a informação de restrições, também na função objetivo, deixando, no entanto, as restrições lineares, ou seja, as aproximações lineares das restrições, como restrições. Bem, isso se consegue se, em vez de minimizar em cada passo a aproximação quadrática da função, eu resolvo minimizar em cada passo a aproximação quadrática do lagrangiano. Então, a ideia é que aqui quando eu considero a FK, digamos que o término, bom, como eu falei, o término constante é perfeitamente passível de ser ignorado, porque quando a gente minimiza adicionando uma constante não muda nada. O término linear fica, mas aqui, em vez de colocar a hessiana da função original, colocar uma matriz HK que será a hessiana em X do lagrangiano, não da função. Então agora nós teríamos uma FK de X, que é f de xk mais o gradiente de f em xk transposto a x menos xk, mais meio x menos xk hk x menos xk. E que me hk? Hk é a hessiana em x da, não da f, que se fosse da f era o que tínhamos antes, sino do lagrangiano. Mas aqui é que veo o problema. O lagrangiano, outra vez, lembramos que é L, para o caso de restrições de igualdade, L de x lambda igual f de x
mais o somatório I igual ATL gradiente lambda I gradiente de HI en X. Bom, depende también de la variable lambda. Ahora, esta matriz HK tiene que ser una matriz constante, no puedo tener variables porque, digamos, yo quiero resolver un problema cuadrático en X. Aquí yo tendría que botar lambda K. Podemos llamar por un momento esta F barra K, a que en lugar de tener a hessiana da F, te a hessiano lagrangiano. Entonces ahora el problema sería, y yo ainda tengo que decir de dónde voy a tirar ese lambda K, minimizar a F barra K de X sujeto a, como nos decíamos antes, las restricciones yo las dejo igual, digamos. Gradiente de HI en HK transpuesto X igual a B y K, que como decimos sería o gradiente de HI en XK transpuesto XK menos ainda HI de XK. O sea, este es el problema. Ahora tenemos nuevamente un problema con función objetivo cuadrática y restricciones lineares, solo que ahora tenemos información también de segunda orden das restricciones, porque ¿qué es este hessiano? ¿Qué me este acá? Eso es a hessiana de F en XK más o somatorio I igual ATL de lambda I veces a hessiana da HI en XK. Y aquí lambda KI. Bueno, mas yo tengo que decir de dónde voy a tirar esos lambdas. Y la idea es muy razonable. Cuando yo resolvo este problema en la iteración K, o sea, estoy resolviendo un problema objetivo cuadrático, restricciones lineares, en general, casi cualquier que sea el método que voy a usar para resolver eso, va a me dar también los multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué son? Los lambda K es el multiplicador de Lagrange. Entonces, lambda K es el vector de multiplicadores de Lagrange da iteración K entonces, dito de otra forma, yo resolvo en la iteración K, o mejor diciendo, en la iteración K más 1, yo resolvo este problema y al resolver este problema, eso me da un punto XK más 1, vector X, mas me da también aquí un lambda K más 1 I, que va a ser un multiplicador de Lagrange asociado con esta restricción en la solución XK más 1. Bien, y de esta forma, yo atingo ese duplo objetivo, mantener o subproblema como un problema cuadrático con restricciones lineares, mas incorporar al problema a información das hessianas das restricciones, que incluyen de cierta forma información sobre la curvatura de restricciones, que están en este termo aquí, a hessiana de HI en XK. Y digamos que este pasa a ser o prototipo do problema de programación cuadrática secuencial. Digamos que esto es el formato de SQP que nos vamos a considerar. Y digamos que los nuevos resultados de convergencia, etcétera, van a referir a este problema.
Ahora, tenemos otra variante que también me interesa, que en lugar de utilizar o si ustedes quieren, na verdade no otra variante, esta misma variante, mas nós vamos colocarla ela como un problema de achar xk mais 1 y lambda k mais 1 simultáneamente. O sea, en ese caso, lo que nos vamos a decir es que nos vamos a tomar este problema, que es el problema PK, y achar a solución del sistema KKT asociado, que es lo mismo que está aquí, mas vai me dar una forma explícita de achar o lambda k mais 1. Então, se agora eu considero, chamo a variável z, que é o par x lambda, na verdade, o que eu quero achar aqui é, digamos, o melhor dizendo, eu posso achar isto o, perdão, vamos a adoptar outra abordagem. Este é o problema de programação quadrática sequencial. Agora, o que eu quero fazer agora é uma coisa um pouquinho diferente, embora vamos acabar concluindo que é a mesma coisa. O que acontece se eu decido aplicar a opção que nós tínhamos antes, ou seja, usar Newton para resolver o problema KKT do problema original? O sea, esqueçamos a programação quadrática sequencial e vejamos de novo que passa se eu uso Newton para este problema. Como aqui eu não tenho restrições de desigualdade, só de igualdade, aplicar Newton a este problema seria escrever as condições KKT, que agora são diretamente do sistema de equações, y si a f y a HI son de clase C1, entonces puedo aplicar Newton directamente, no Newton no suave, o Newton diferenciable, Newton suave, y ver qué pasa. Nos vamos a ver que hay una notable semejanza entre esas dos variantes. Na verdade, dan virtualmente o mesmo, o quasi, y por tanto, digamos que el resultado de convergencia de Newton aplicado al sistema KKT van a se transformar en resultados de convergencia para SQP con esta formulación, incorporando información de segunda orden das restrições na função objetiva. Mas agora, outra vez, eu volto ao problema original e eu quero resolver o sistema gradiente do lagrangiano em x lambda igual a 0. E aqui seria gradiente em x e gradiente em lambda. Ou seja, que eu tenho um operador h de x lambda, onde na primeira componente eu tenho simplesmente o gradiente en x do lagrangiano, ou seja, gradiente de f en x mais o somatorio i igual 1 ATL de lambda i hi de x, perdão, gradiente de hi de x, eu estou tomando gradiente, e na segunda parte seria
o gradiente en lambda do lagrangiano, otra vez, como siempre, el lagrangiano es x lambda f de x más el somatorio lambda i hi de x. Si ahora yo tomo o gradiente con respecto a las variables lambda, ¿qué fica? Bom, h1 de x até hl de x, o sea, h de x. E esto igual a 0. Entonces, este es o sistema KKT, o si vocês quiserem, sistema de Lagrange, para un problema de optimización suave con restricciones de igualdad. Y ahora sí, me digo, ok, vamos a aplicarle Newton a esto. Bueno, para aplicarle Newton a esto es conveniente escribir una variable z que te par x lambda. Esto está en n más l. ¿Y cuál sería el método de Newton aplicado a este sistema? Bueno, el método de Newton aplicado a este sistema es zk más 1 igual a zk menos o jacobiano do h en ck función inversa, que es matriz inversa, veces h de ck. Agora, se eu observo a forma que tem, outra vez, a gente não faz, não inverte o jacobiano, senão multiplicamos lados por o jacobiano, e o que a gente tem é que o jacobiano de h em zk, z menos zk, z seria o zk mais 1, tem que ser igual a menos h de ck. Perdón, aquí no jacobiano, aquí esto ya es, aquí el jacobiano no está. Esa es la matriz h de zk que ven de esta fórmula, y aquí también, esto h de zk. Mas como tengo esta fórmula de h de zk, esto na verdade sería o seguinte: voy a escribir esta ecuación ahora en términos de funciones originales. Entonces, aquí yo tengo o hessiano de f en x k más el somatorio lambda i hessiano de hi. Perdón, no, aquí yo preciso efectivamente o jacobiano y o jacobiano. Entonces, yo tengo que diferenciar esto. Entonces, diferencio esto con respecto a x. Da esto. Diferencio con respecto a lambda. A primeira ecuación. Fico con o jacobiano de h, ahora da función h, en xk transposto. Y ahora, diferencio aquí. Diferenciando con respecto a x, otra vez, matriz jacobiana de h en xk, y diferenciando con respecto a lambda, da 0. Y esto tiene que ir multiplicado, disculpa, por c menos zk. Mas c menos zk es un vector que aquí tenemos x menos xk, lambda menos lambda k, y del lado de aquí yo tengo o menos h de xk, que sería menos gradiente de f en xk menos somatorio de lambda ki gradiente de h en xk, y en la segunda simplemente h de xk menos h de xk. Bien. Ok.
Então, se eu aplico o método de Newton para resolver este sistema, na verdade é melhor escrever aqui como para tirar esto sinais menos, xk menos x, o sea, multiplicar por menos 1 os dois lados para eliminar esses sinais menos. Então, se eu vou usar o método de Newton para resolver o sistema de equações de Lagrange para o problema original, o KKT, se vocês quiserem, acaba que em cada passo eu tenho que resolver este sistema e o par x lambda resultante de resolver este sistema linear será o xk mais 1 lambda k mais 1. Mas agora vejamos o que acontece se eu tomo este problema de minimização e escrevo as condições KKT para este problema. Então, as condições KKT, aqui eu tenho, na verdade, a f barra K, ou seja, a que tem a informação de segundo grado, então eu tenho que escrever o gradiente da f barra K, e isso me dá menos o gradiente de f em xk mais a hessiana em x do lagrangiano em xk lambda k vezes x menos xk. E agora eu tenho que falta ainda o último termo, e isso me dá, quer dizer, melhor dizendo, não o último termo, o que eu tenho que botar agora aqui é, isto é o gradiente do lagrangiano, ainda falta a parte em lambda, ou seja, menos o jacobiano de H minúsculo, em xk transposto lambda igual a 0. Bom, e naturalmente ainda as restrições, que aqui queda jacobiano de H em xk, xk menos x, igual a xk, perdão, igual a H de xk. Ou seja, se eu agora uso, quer dizer, coloco meu subproblema com função quadrática e restrições lineares, e escrevo as condições KKT, bom, obtenho isto. Mas se vocês comparam isto com isto, quer dizer, e aqui está o lambda, este lambda, vamos ver que estas duas coisas são iguais. A conclusão que se tira disso é que fazer um passo de SQP com essa formulação onde botamos a informação de segunda ordem das restrições na função objetivo é o mesmo que, ou quase o mesmo, agora eu vou dizer por que não exatamente o mesmo, que aplicar o método de Newton ao sistema de equações de Lagrange do problema original.
há uma pequena diferença. Digamos, quando eu digo quando eu aplico o método de Newton, eu estou resolvendo em cada passo um sistema linear, que é esse sistema que está lá acima, e é isso mesmo. Quando eu vou resolver o subproblema de programação quadrática sequencial, em princípio eu poderia usar outro método, que não é resolver o sistema linear, ou melhor dizendo, resolver o sistema lagrangiano para su problema. Podría nem escribir eso, podría usar algún método, digamos, iterativo para su problema, ou seja, estrictamente falando, o que debe ser dizer é o seguinte: se eu uso Newton para o sistema lagrangiano, é o mesmo que colocar o problema de programação cuadrática sequencial e depois resolver o sistema lagrangiano de ese subproblema. Isso sí, dá exactamente o mesmo. Mas, como digo, eu poderia resolver o problema de minimização sem usar essa estratégia numérica de resolver, digamos, o sistema lagrangiano do subproblema. Mas, digamos, conceptualmente, os resultados que eu tenho para o Newton aplicado ao sistema KKT van a servir para programação quadrática sequencial. Ok, então sobre isto continuamos na aula número 25.